Olá, viajante! Esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde a gente conversa sobre destinos, gastronomia, dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou o apresentador deste podcast. Eu sou Leda, também apresentadora. E essa semana a gente continua com a segunda parte do nosso episódio especial com a Marcela do Segredos de Viagem. Na semana passada vocês ouviram a primeira parte desse episódio, a gente conversou com ela. E agora, nessa semana, você ouve a segunda parte. Se você não ouviu a primeira parte, volta lá na nossa página, viajanterei.com.br, procura o episódio da semana passada e, se você já ouviu, curta essa segunda parte, que é muito legal, a gente vai conversar ainda sobre muita coisa. Tem muita coisa boa ainda por vir. Que maluquice que o mundo está vivendo nesse momento, porque a certeza que a gente tem é que hoje é hora de ficar em casa. Só essa. Quando que a gente vai poder viajar? Quando que a gente... Porque tá todo mundo morrendo de vontade de viajar. Sim. E aí a resposta é, não sei. E ao mesmo tempo, a gente vê que as pessoas estão fazendo o fim da pandemia, né? Eu até comentei, eu li uma matéria no New York Times muito bacana, falando sobre o fim das pandemias. E que a pandemia ela só acaba, medicamente falando, cientificamente falando, quando você tem uma cura, quando você tem uma vacina. Esse é o fim médico da pandemia. E em nenhuma pandemia na história da humanidade isso aconteceu. Todas elas tiveram um fim que eles chamam de fim social da pandemia, que é quando as pessoas aprendem a lidar, né? Isso, aprendem a lidar com o vírus, aprendem a conviver com ele e por conta própria decidem que é a hora de sair de casa, de voltar a ter uma vida social, mesmo sem um final médico, sem uma cura. E eu acho que isso já vem acontecendo já há algum tempo. Não, vamos pensar no Brasil, né? A gente tem no Brasil e vários países dentro de um país, porque a gente vive momentos diferentes de estágio da doença em cada um desses lugares. O que a gente tem visto é a nossa realidade aqui no Rio, que eu acredito que também que seja diferente da realidade que você vê em São Paulo, e é muito diferente da realidade que a Jo vê lá em Roraima. Mas o que a gente pode ver hoje aqui é que os hotéis voltaram a funcionar, Cristo Redentor voltou a funcionar, Pão de Açúcar voltou a funcionar, as praias estão lotadas. A gente foi num mercado há umas 3 semanas e a gente voltou pela orla de carro, porque a Leda estava desesperada para conseguir ver alguma coisa, porque ela não saía de casa há 40 dias. E a gente viu os barzinhos ali na Barra da Tijuca lotados. Caramba! Não é? No auge da pandemia? No auge da pandemia. Isso foi em abril, quando a gente foi no mercado. A gente brinca que o carioca vive sem pensar no amanhã. Desde que começou. Eu acho que março foi o mês que, né, o lockdown, o isolamento aconteceu aqui. Quando a gente chegou dos Estados Unidos no dia 16 de março, a cidade estava fantasma. Não tinha carro na rua, estava tudo fechado. Sim. Que foi no dia que a gente chegou na terça-feira. Na segunda-feira foi o dia que começou a ter isolamento aqui. Um dia depois do isolamento. Mas era um isolamento mequetrefe, mais ou menos. Porque os bailes funk não pararam, concorda? Tem gente que a gente conhece que não usou máscara nenhuma vez, nenhum dia. Até hoje. Gente, é uma experiência totalmente diferente da que eu tive, sabia? Eu saí, no começo eu senti muito todo mundo preocupado, isolamento 100% aqui em São Paulo. Mas aí acho que é aquele negócio, né? É tudo corredor de 50 metros, atleta de 50 metros, nenhum maratonista, porque foi passando o tempo, ninguém foi aguentando, né? Até o final da maratona. E aí abriu e hoje já é praticamente sábado todos os dias. Normal, né? Clima de sábado, normal. Eu digo, porque ainda não voltou 100%, porque as escolas não voltaram, né? É exatamente assim, o que eu falo. Quando voltarem as escolas... Você vê aqui em São Paulo, exato, trânsito, tudo é
é escola. Tanto que férias, janeiro e julho, eu acho São Paulo a melhor cidade do mundo. Eu adoro São Paulo, independente da época, quando, como. É porque você tem aquela visão de que passa um ano em São Paulo, no dia a dia. Eu adoro São Entendeu? Paulo, adoro. É que assim, é igual filho de pai separado quando vai visitar o pai é o melhor cara do mundo. Entendeu? A mãe é que briga, a mãe é que fala, vai escovar o dente, vai estudar. É porque então, eu sou a turista pai, em São Paulo. Não é? Eu gosto de ir na Liberdade, eu gosto de visitar restaurante. A gente passeia. Você gosta de ir no em São Debete, né? Então a gente passeia muito em São Paulo. Então eu gosto muito de São Paulo. O que eu posso fazer? Pois é. Mas voltando à questão da pandemia, o que eu percebi muito aqui nesse período de pandemia foram pessoas revoltadas. Porque elas estavam em casa, fazendo a parte delas, se cuidando, mantendo isolamento, não é distanciamento não, mantendo isolamento, enquanto ela via outras pessoas que não estavam literalmente nem aí, como se tivesse tudo normal, que não tivesse acontecendo nada. E essa diferença é que deixava muitas pessoas aborrecidas e revoltadas, literalmente revoltadas. Outra interrogação que a gente acaba tendo é que, assim, mesmo com essas pessoas vivendo como se tivesse tudo normal, a gente vê que nos meses que se passaram aí, o que a gente está tendo é uma declínio de casos no Rio de Janeiro. Não, nesses 3 últimos dias está aumentando. Sim, 3 últimos dias, mas como é que a gente fala com isso, com todo mundo na praia? Tudo reabrindo, Atacadão inaugurando com sei lá, parecia ali Magazine Luiza naquela promoção da madrugada. Você chegou a ver, Marcelo, essa notícia? Não vi. Pois é, uma devia ter umas loja 200 pessoas ali aglomeradas, invadindo o lugar que inaugurou. Sem máscara, totalmente uma em cima da outra, Ixi, tropeçando Maria. uma na outra. Não, uma loucura. E com isso tudo, os números diminuindo e o Rio de Janeiro em queda. Eu não, de verdade, eu não consigo entender qual a lógica disso tudo. Eu não consigo entender se é uma lógica de esconder número, porque, mais uma vez, não bate o que eu vejo com o que é divulgado, com o que é noticiado. Não bate. Essa matéria que você falou do New York Times, né? Eu li também e eu acho que ela é um ótimo ponto para reflexão. E apenas corrigindo, eu acho que a varíola foi a única que foi encerrada com vacina. Com vacina, varíola? Isso. É. Varíola. E aí que eu tava lendo como que aconteceram, como que foi o fim de cada pandemia no passado, e é isso que você disse, é um pouco do que a gente está vivendo, né? Quem decretou o fim foram as próprias pessoas. Tanto é que falam que na época da peste, as pessoas saíam assim, sabendo que podiam não estar vivas no dia seguinte, então saía, enchia a cara, ficava muito louco, como se não houvesse amanhã, porque sabia do risco da doença e mesmo assim decidia correr esse risco, né? Então é muito complicado. Eu sinto que cada um está num estágio de aceitação da pandemia ou está lidando de diferentes maneiras. Tem gente que ainda está 100% isolada e tem gente que está viajando como se não houvesse amanhã ou saindo normalmente. Então tá um momento muito atípico, né, no Brasil, assim, que é a nossa realidade mais próxima. Tá muito atípico mesmo. E você tem ideia, consegue imaginar para você quando que você se permitiria voltar a viajar novamente? Seria só quando tivesse uma vacina? Ou você, em algum momento, mesmo antes da vacina, estaria disposta a pegar o carro e passar um final de semana num hotel fazenda, por exemplo? Eu já estou disposta, a viajar, mas é que existem tipos e tipos de viagem. Por exemplo, uma viagem para lugares que implicam aglomeração, ou mesmo pegar avião, eu não me sinto confortável. Mas eu já me sinto confortável em pegar um carro, ficar isolado, descer na minha garagem, ficar dentro do carro e chegar em outra garagem de algum outro lugar que tenha uma casa aqui perto, 2 horas de São Paulo, 3 horas de São Paulo, que tenha verde, que você faça um turismo assim, sem contato com outras pessoas, um turismo de isolamento, até um novo termo que eu ouvi, eu achei muito legal, né?
que é ou ficar no meio da natureza, aí você leva a sua comida, você fica numa casa ou num hotel muito bem preparado para isso. Eu já tô disposta a fazer isso. Eu vou contar um segredo, então. Ixi, aí, ó, revelações. Semana passada eu até olhei, quase que eu fiz uma reserva de um final de semana num hotel em Campos do Jordão. Eu falei, eu vou pegar o carro, eu pego a Leda, a gente vai para Campos do Jordão numa sexta-feira, passa um final de semana, fica no hotel, só para curtir um friozinho, para ela poder respirar um pouco, porque ela foi uma mulher guerreira que ficou 3 meses sem sair de casa. E eu falei, vai ser uma oportunidade dela poder respirar novos ares, mesmo com máscara N95. Mas eu ainda não fiz, mas eu confesso que meu dedinho coçou pra fazer isso. Mas ele não Coçou, fez. né? Coçou, Mas eu ele não. fez. Da próxima vez o dedinho vai completar. Já vai criando uma coragem. E eu acho que é assim que acontece, sabe? Você vai liberando uma coisinha aqui, você vai liberando uma coisinha lá. E aí, quando você vê, você já tá voltando naturalmente, né? Eu fui nessa pandemia pra Cunha. Mas assim, eu não vi uma alma viva. Cunha é uma cidade Sim, aqui ali perto, entre Paraty e Taubaté. Isso, exato. E um amigo do meu sogro tem uma casa lá que tava vazia, ficou vazia esse tempo todo. E aí ele deu a chave, foi eu, meu marido, pai e a mãe dele, e a gente foi relaxar lá na casa. Então, respiramos ar livre, aquele verde todo, uma delícia. Foi assim, ótimo para desconectar. Eu não sinto que foi muito grave. Eu sei que é uma quebra de isolamento, mas achei que foi tão necessário naquele momento, sabe? Pra dar força para continuar se isolando dentro de casa. E a gente não viu ninguém. Não fomos para nenhuma atividade que envolvesse aglomeração. Não comemos em restaurantes. Você só trocou de casa. Trocou de casa, né? Pra ter um verde. Pra ter um verde, uma casa mais com contato mais com natureza, né? Sim, eu sinto muita falta disso. Porque a gente também mora em apartamento, né? Apartamento é complicado você ficar. O Lincoln não deixou de trabalhar nenhum dia, mas eu fiquei 3 meses literalmente trancada. E é muito, muito complicado. Dentro de um apartamento, sim, você não colocar... Nesses 3 meses saiu só pra ir no mercado. 2 vezes. Que foi quando eu passei na aula pra você conseguir, sim, ver alguma rua. Porque você, sim, ficou... Na primeira vez você ficou 40 dias sem sair de casa. Aí eu fui no mercado. E depois... Isso, que foi do dia 16 de março quando a gente voltou, 17 de março, até abril, que foi em abril quando a gente foi no mercado pela primeira vez. Sim. Não, e ir no mercado vira um evento, né? Você sai maquiada, se produz. Eu saí no medo. Você não... É muito doido isso, né? Eu acho que a gente desacostuma, né? De sair. Sim. Uhum. Eu saí no medo, eu não deixava as pessoas encostar, chegarem perto de mim. Sabe quando você fica desviando? Aí você vê alguém sem máscara, você dá aquele olhar, tipo, que você tá fazendo sem máscara. É engraçado. No mercado, aqui no Rio, é um lugar que as pessoas respeitam. Olha só. Não sei se porque tem medição de temperatura na porta e tem alguém meio fiscalizando, eu não cruzo com ninguém sem máscara no mercado. Não lembro. Mas na rua, nossa senhora. Faz sentido, né? Pra entrar no mercado tem uma pessoa lá que te proíbe, sim, então você já vai de máscara. Eu brinquei com o Lincoln que eu vou fazer uma camiseta. Coloque a máscara e a máscara deve cobrir nariz e boca, porque as pessoas, não sei, as pessoas parece que colocam só a máscara no queixo, sabe? É muito doido, isso me irrita. Máscara de queixo. Isso me irrita um pouco, confesso. Mas e o ano que vem, vocês já têm algum plano ou nem estão pensando nisso? Como que tá o planejamento de viagens para 2021 de vocês? Então, a gente tem planejamento de viagem para 2020. A ideia é a gente fazer uma viagem no final do ano, em dezembro, um destino local com um distanciamento que seja de natureza. Maravilha. Essa é que é a ideia, em dezembro, para poder aproveitar um pouquinho o nosso alto verão. Viagem para o exterior, nossa, só quando tiver vacina. Isso a gente definiu. Não tiver vacina, a gente não encara um voo longo transcontinental.
Sim, o voo acho que é uma grande preocupação, né? Muito tempo num lugar fechado. Que eles, como diz o Edson, ele chama de tubo de contaminação, né? Até porque a gente teve essa experiência da volta, a volta da Califórnia, a gente já veio com a possibilidade de ter pessoas contaminadas dentro do avião. Então a gente veio de máscara e, desinfetando a alma. E no finalzinho, faltando 1 hora e pouco, né? Pro pouso Foi do que avião. chamaram o médico dentro do avião, pedindo se tinha algum médico que estava com uma situação de emergência a bordo. Mas na mesma hora falaram, não é Covid, mas não tem sintomas de Covid. Eu tenho minhas dúvidas, porque a pessoa estava passando mal ali, né? Não, mas a pessoa... Aí eles passaram a pessoa lá pra frente, pra assim que pousasse, que os médicos, paramédicos entrassem o mais rápido possível, né? Ela tava com dilatação de abdômen. Não era sintoma de Covid. Pra mim, ela tava com uma pancreatite, uma vesícula, alguma coisa assim. Mas de qualquer maneira é tenso. Imagina, você fazendo um voo transcontinental de Nova York pro Rio de Janeiro e chegando, pede a tripulação pergunta se tem médico a bordo, que tem uma emergência médica. Depois pede para ninguém se levantar, permanecer sentado, porque uma equipe de resgate ia entrar no avião para atender esse paciente, que não era Covid, mas que ele já estava isolado. Sim, e qualquer coisa pode ser, né? Eu espirro no mercado, eu já fico em pânico, porque todo mundo já me olha. Eu não, é alergia, gente, pelo amor de Deus. Alergia! Tô espirrando na máscara. Mas foi, então, essa situação eu não quero viver de novo, entendeu? Então a gente já se colocou. Enquanto que não tiver vacina, compreensível, não viajaremos. Eu acho que dá para encarar, como tem as aeronaves têm filtro EPA, tem essa questão de preocupação no embarque. Eu acho que um voo curto, regional no Brasil, voo de 1 hora, um Rio-São Paulo, sei lá, Rio-Porto Alegre, São Paulo, dá para encarar. Agora, voo longo, por exemplo, São Paulo-Manaus, aí já não encararia. Sim. Tem ar reciclado a cada 3 minutos, né, que eles filtram, né? Isso. A gente vai... A verdade é que a gente nem sabe o que a gente vai viver ainda, como serão as novas viagens, né, como serão o tal do novo normal. Porque eu não vejo outra palavra para chamar, né? Eu também não. Por mais que eu não goste dessa palavra, ela não me traz coisas boas. Não tem outra definição, né? O que a gente tem percebido é com relação aos hotéis. Os hotéis tá bem claro de como é o protocolo que eles vão adotar agora, né? Que é diminuição de lotação dos quartos, uma sanitização mais rigorosa do quarto, das áreas comuns. Os restaurantes que servem buffet vão colocar alguém para servir ou a opção de pratos montados, a jacuzzi fechada, piscina com uso de máscara quando estiver fora da água, com distanciamento entre as pessoas, os hotéis que têm área ampla ao ar livre, priorizar essas atividades ao ar livre e não em lugares fechados, como shows, é o caso, por exemplo, do Vilarejo ou do Clube Med, que costuma ter esse tipo de atividade. O que mais que a gente tem? O spa, não é? Que tem, por exemplo, o Naturale que chama? Rituale, que é esse que fica em Angra, também em lotação Rituale? Penedo? Penedo. Não consigo ajudar. É na Serra. Que ele misturou o Clube Med. Eu misturei o Clube Med com o Rituale. Com o spa. Mas eu acho que é uma adaptação mesmo. Eles vão ter que começar a reabrir agora o Copacabana Palace reabriu essa semana. Não foi essa semana ou semana passada? E com certeza tá com todos esses protocolos, porque não tem como ser diferente, né? Exato, não tem como fugir, né? A gente vai ter que estar sempre vigilante aos protocolos de segurança, as nossas próprias medidas de segurança também, máscara, álcool e etc. Porque não é só a gente, né? É o outro também. É o outro, A máscara já tá virando acessório, né? As pessoas já estão colocando como moda, né? Meu Deus, eu vi o triquine pela primeira vez. Você sabe o que é o triquine, Leda? Não, o que é isso? É a venda de um biquíni
parte 1, parte 2 de um biquíni normal e a parte 3 pra ser o triquini, que é a máscara com a mesma estampa e etc e tal. Domingão do Faustão. Ontem eu tava vendo, eu não gosto de Faustão, mas eu passei e aí eu chamei o Lincoln. Elas estavam com aquelas roupinhas, as dançarinas, e com a máscara igual. As roupinhas. Ó. Uai, já incorporou. É bom, já incorpora, já naturaliza o uso de máscara pra gente acostumar. Sim. Eu já comprei máscara com protetor solar, porque como eu tenho rosácea, e aí eu passo a maquiagem, quando coloca a maquiagem com a proteção solar, quando você bota a máscara tira toda a maquiagem, tira todo o protetor solar. Aí uma loja dessas UV lançou máscara com tecido de proteção. Nossa, eu adorei essa dica. Gostei muito. E é super barata, eu não achei, acho que foi R$17. Não é nada, absurdo, né? Sim, uhum. E um modelo bom de usar, não é aqueles modelos esquisitos. E eu acho que a gente vai ter que se habituar mesmo a procurar essas novas alternativas. Mas esse do triquini eu não conhecia, não. É novidade, né? Eu espero que não seja de lycra, né? Pelo amor de Deus. Mas deve ser daquela... Essa máscara que eu comprei é tipo neoprene? Não sei. É um tecidinho, mas com tratamento de UV. Fator de proteção 50. Achei bem interessante. Sim. Eu não ligo. Eu acho que assim, se protege, tô usando, tem que usar, é isso aí. Melhor nem ficar problematizando muito em cima disso. Exato. E pronto, só acostuma que dói menos. Sabe, quando a gente vai para mercado ou ando na rua, a gente usa a mais feia de todas, que é a N95, que você já viu como ela é? Parece um pato, Sim. bico de pato. Mas é que eu me sinto mais protegida. Aí todo mundo fala, é horrorosa. Eu falei, lamento, eu não tô desfilando, né? Exato. É uma questão mais de proteção mesmo. A gente tem que se proteger e proteger o outro, que você falou, acho que é o primordial. É a chave, né? Então, de viagem, o que a gente tem hoje de certeza na cabeça é só o que os hotéis estão fazendo. Sim. De protocolo. Só. Do resto... é só ponto de interrogação, não tenho certeza alguma. Sim. Vamos ver, né? Isso muda tanto a cada semana, eu diria, que tem alguma novidade, alguma coisa. Então, vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Espero que muitas coisas boas. A gente está gravando esse episódio no final de agosto. Tem um tempinho ainda antes dele ir pro ar. Mas hoje, né, foi anunciado um caso de recontágio. Não é? De um cidadão lá de Hong Kong que pegou pela segunda vez Covid. Você escutou isso, Marcelo? Esse caso específico eu não escutei, mas eu já tinha ouvido sim sobre a possibilidade de recontágio. É desesperador. Pra mim isso é desesperador. Não sabem ainda. Falamos aquela questão palavra. da ponte de interrogação, né? Não sabem ainda se ele pegou, se criou imunidade ou não. Ou se ele perdeu a imunidade, porque os anticorpos vão diminuindo, já que o primeiro caso teve sintomas leves. E ele está assintomático, só foi diagnosticado porque fez um exame no aeroporto, porque senão ele não saberia que estava contaminado. Então, pois veremos, né? É o que a gente falou desde o início, né? A gente não tem certeza nenhuma, só... Eu acho que a certeza enquanto que não tiver uma vacina... A questão é que hoje a gente mais acha do que... a gente só tá especulando, né? Pra trocar uma ideia. Sim, total. Aí eu pergunto pra você, viajante, você tá preparado pra viajar? Você acha que já dá pra encarar um carro e ir pra um hotel? Ou você tá disposto a encarar um voo e viajar pra fora? Assim que liberar a viagem. A gente acabou nem falando sobre isso, Marcelo. Você sabia que os brasileiros já estão... o movimento de reservas de cruzeiro tá mais da metade, 50% do que era antes da pandemia? Caramba, não sabia. Não tinha. Pois é. Porque o que acontece? As pessoas que fazem cruzeiro, elas são fiéis ao cruzeiro. Fazem todo ano e fazem assim. Então, esperam um navio novo que vai vir pra cá pra conhecer o navio, porque aquele navio ela não conhece ainda. Caramba. Você já fez algum cruzeiro, Marcelo? Já fiz, mas confesso que não é meu tipo de viagem preferido.
Assim, não sou muito fã. Porque eu gosto mais, eu prefiro, ao invés de passar mais tempo no navio, passar mais tempo no destino. Então, no cruzeiro é o contrário, né? A gente passa bastante tempo no navio e desce algumas horinhas, 8 horas num destino, depois em outro, tudo mais. Acho que para ter uma experiência uma vez foi super válido, mas não sou a maior fã. A gente também, eu já fiz 2 vezes, o Lincoln uma vez só. Não é o meu tipo de passeio Também preferido, não. Foi legal a nossa experiência, porque a gente criou novas amizades que ficaram até hoje. A gente criou um grupo dentro do navio, que é muito difícil, mas acabou acontecendo. Então foi interessante pela experiência de encontro, né? Não pela experiência do navio. Não é meu tipo de passeio preferido, mas quem gosta muito. É igual aquela questão de Nova York. E aí tem o cruzeirista fiel e que todo ano vai fazer, e ele já reservou o cruzeiro dele pro ano que vem. Porque a MSC tá aí no final do ano, já vai começar a fazer cruzeiro pela costa brasileira. Eu não me sinto seguro para fazer um cruzeiro, por ser justamente um lugar de maior confinamento, e que foi um dos primeiros a noticiar caso de Covid. A gente teve lá aquele navio que ficou no Japão, teve uma reabertura agora que foi feita, se eu não me engano, na Noruega, e eles tiveram recontagem, teve não sei quantos casos, tiveram que suspender o cruzeiro lá na Noruega agora. E aí eu falo, será que esse é o momento? A gente entende que o mercado está preocupado porque as empresas falem, né? O caso da Pullman, que é o que vinha com o Soberano para o Brasil, ela faliu, fechou, encerrou a atividade. Mais um ponto de interrogação na minha cabeça. Na tua também? Mais um ponto de interrogação. Eu já fiz, olha, vou ser justa aqui, me redimir. Eu já fiz uma viagem de cruzeiro muito legal. Eu fui de Dubai, aí a gente foi para os Emirados Árabes, enfim. Fizemos ali para Omã e etc. Foi super legal. Mas eu acho que assim, se tem uma outra opção, eu não faria agora um cruzeiro, porque é aquele negócio de não ter para onde fugir. Eu acho que é isso que você falou, né? O cruzeiro que ficou, o navio que ficou no Japão, as pessoas não conseguiam sair de lá. Você não sabe como vai ser a reação, como vai ser, quais serão as consequências, o que pode acontecer, né? Então, se eu pudesse evitar, eu evitaria. Já evitaria normalmente, então acho que eu não compraria uma viagem de cruzeiro agora. Acho melhor esperar, sabe? Pra ver o que vai acontecer mesmo. Até porque tem um roteiro que a gente conhece e que eu acho que a Marcela ia gostar. Que é aquele cruzeiro da Grécia, que tinha aquele voo Rio-Dubai. Aí passa 2 dias em Dubai e vai para Atenas. Aí de Atenas conhece a cidade, faz passeio ali pela Grécia, faz um cruzeiro de 3, 4 dias para as principais ilhas, volta para Atenas e pega um voo para Istambul, e aí faz Turquia, Capadócia, e depois da Capadócia volta para Dubai, e para Dubai volta para o Rio. Ai, gente, não me fala. Só de ouvir esses destinos já dá um negocinho assim no coração. Esse dava para encarar, mas encaro, Lincoln, encaro. Esse até com navio, né? 2022, quem sabe? Meu irmão fez e gostou. A minha cunhada amou. Ela, de tão encantada, em algumas situações, ela disse que chorava de felicidade, de encantamento. Ai, que lindo. É muito legal quando a gente consegue ter essas experiências que eu tive. Você sabe, né? Você falou chorava, eu lembrei no Japão, na nossa lua de mel, a gente ficou num ryokan, que é a hospedaria tradicional japonesa, né? E aí, a gente foi super bem recebido, o dono do hotel recebeu a gente e tal. E os japoneses são muito cordiais. Na hora de ir embora, a gente ficou uma noite só. Na hora de ir embora, o dono do hotel, com mais 3 funcionários, levou a gente até a porta, tirou uma foto na hora de ir embora, colocou a gente dentro do nosso transfer. E a gente estava saindo, eu vi pela janela eles dando tchau e se curvando e ficando curvados até a gente ir embora. Menina, eu comecei a chorar, eu achei aquilo tão emocionante, o respeito que eles têm com o hóspede, sabe, aquela cultura totalmente diferente, olhando pela janelinha, vendo o hotel indo embora e eles todos curvados assim pra baixo, agradecendo. Nossa, muito, muito emocionante.
me chama Curiosidade, atenção posso- na cultura japonesa é justamente essa questão do respeito. Pra mim, é o que está em primeiro lugar ali. Falou em Japão, a primeira palavra que vem na minha cabeça é respeito, a segunda é tradição. Curiosidade, com inglês dá pra se virar no Japão? Olha, eu me virei muito bem, a gente se virou muito bem. Eu já ouvi relatos de gente que não conseguiu se comunicar, mas eu achei muito estranho, porque na minha experiência, 22 dias lá, eu consegui falar perfeitamente. Quando não conseguia, as pessoas davam um jeito de se comunicar, pegava o celular, traduzia. É importante ter internet, né? Mas eu sim. consegui muito bem, assim. Porque muito meu bem medo de ir mesmo. pro Japão é esse. Não conseguir me virar, assim. E olha com que a gente inglês foi só. para uns lugares bem meio do nada, assim. A gente foi para uma ilha super, super remota no arquipélago de Okinawa, que chama Taketomi, a ilha mais ao sul. Sim, só a gente de turista, eu falei, pronto, é aqui que ninguém vai falar inglês. E até lá a gente deu um jeito, então vai que vai. Mas vai com a internet, mas vai que vai. E no site tem relato de Japão. Se o ouvinte ficou curioso agora, esse segredo você conta lá. Esse segredo eu conto lá. Japão é uma das viagens queridinhas. Acho que Japão, Indonésia, Grécia e Índia. Ai, meu Deus, será que eu tô esquecendo alguma? Mas essas são minhas queridinhas. E a Alemanha, porque eu morei lá. Então era um destino que eu jamais considerava pra... Sim, eu nunca tinha ido. A primeira vez que eu pisei na Alemanha foi pra morar lá há 3 anos. Com meu namorado na época, que hoje é meu marido. Mas então eu criei um carinho especial. A Alemanha é complicado. Eu tô com uma prima indo morar na Alemanha, mas ela ainda não fala alemão. Então ela tá um pouco receosa, mas vai, porque vai casar, Ela começou tá a lá namorar. ainda? Hã? Ela tá lá ainda na Tá, Alemanha? ela tá indo. Então ela tá lá desde fevereiro. Ela tá desde dezembro. Desde dezembro. Ela ainda não voltou. É porque eu fiquei em Düsseldorf, eu sei assim pouquíssimo alemão. E, graças a Deus todo mundo falava inglês lá, era uma cidade super internacional, então eu me virava com inglês assim tranquilamente. Eu ia no supermercado, o pessoal do mercado tinha um inglês muito melhor que o meu. Em qualquer lugar, todo mundo com inglês assim muito melhor que o meu, então foi bem tranquilo. Olha, ao mundo pequeno de novo. Eu tinha um vizinho no meu prédio de infância que nasceu nessa cidade. Nasceu em Düsseldorf. O Max. Porque era uma família de Alemães. os filhos nasceram todos lá e eles vieram morar pra cá. Todos muito práticos, né? Imagino eles Muito, aqui. Muito impressionante. Devem ter sofrido um pouquinho. Era esquisito pra gente, pras crianças brasileiras, conviver com eles, porque eles eram bem diferentes da gente, né? Então, o início foi meio esquisito. E depois a gente foi se adaptando, aí eles foram ficando mais brasileiros e... Os diferentes pela seriedade, é isso? eles eram mais fechados, mais sérios. A gente dentro do prédio, todo mundo ia pra casa de um, pra casa de outro, né? A casa deles não. Eles não iam pra casa dos outros. Era tipo, quer encontrar é no play, sabe? É diferente. Desce pro play. É diferente. É uma cultura diferente. Eu falo pra Leda que pra mim, eu não tenho essa dificuldade, né? Porque a minha educação foi essa educação de não carioca, entendeu? Então, esse jeito do alemão ou do americano, pra mim é tranquilo, eu não tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade pra entender o carioca que encontra a pessoa hoje na fila do ônibus e que no final da viagem, já quando vai descer no destino, já tá combinando o churrasco pra semana seguinte. Então, pra mim, isso aqui é diferente. Então, pra você eu entendo. A Leda eu entendo ela estranhar. Lincoln, mas assim, a partir do momento que você vira... Olha essa situação. A gente virou, eu e meu marido, né? Convidamos um casal alemão que trabalhava com eles pra jantar na nossa casa. Assim, gente, é um convite. Você trazer alguém pra sua casa, sabe? É um super convite, um gesto de amizade. Sim. E aí, assim, imagina você convidar o alemão que quer jantar em casa e ele te responder, não. E aí você fica, tipo, Oi? aquilo pra mim, assim... Sério? Não posso, não tô afim, beleza. E aí depois eu fui acostumando que, assim, eles são práticos, entendeu? Eu não tenho que ficar ofendida. Ele foi só sincero, ele não podia naquele dia, outro dia vai, não é pessoal.
E aí você sabe que foi muito louco que eu voltei pro Brasil, marquei um jantar com uma amiga e tudo certo, planejei a noite inteira, ela cancelou 1 hora antes. Aí eu fiquei possessa, eu falei assim, por que não é alemão então? Você já sabia que não ia poder vir, por que não cancelou desde o começo? Então, pra que me deu o trabalho de fazer tudo? Era só falar não. E tipo, quando o outro alemão só falou não, eu fiquei assim, extremamente chocada. Como assim que você falou não? Eu tô te chamando pra jantar em casa. Mas eles são muito práticos. E na outra ponta você tem o carioca, que é exatamente o contrário. Vamos combinar? Vamos combinar aquele churrasco lá? E nunca acontece. Jamais, né? Deixa no ar. Mas o carioca cria um vínculo muito rápido. É engraçado isso. E assim, não sou eu. É estranho. É estranho. Não sou pra eu. Mim, como paulista, é estranho. Pra você que é paulista é estranho. Mas o carioca é assim. Quantas vezes eu faço amizade, e a dou gente tchauzinho. A gente tá falando de uma cidade que tá a 400 e poucos quilômetros de distância de uma da outra. Então, imagina uma cultura de milhares de quilômetros de distância, como é o caso do Japão. Literalmente do outro lado do mundo. Nossa, o Japão é muito perceptível. Na Alemanha, você ainda não... Você tem que estar com um olhar atento para você reparar as diferenças culturais e comportamentais. No Japão, não. Você tá despercebido, você vê uma diferença, porque ela é muito gritante. Por exemplo, no metrô. É rude você ficar falando no telefone ou ficar falando com outra pessoa no transporte público. Então você entra num metrô lotado, que não tem nem onde você se equilibrar direito, tá uma sardinha o metrô. E é um silêncio que, assim, ensurdecedor. Silêncio, assim, que ninguém fala. E tão diferente da nossa realidade, né? Tão oposto, que né? Maravilha. O Lincoln ia ficar feliz. É lá que você quer morar, né, amor? Lugar perfeito, olha só. Nossa, no trem de volta pro aeroporto, minha mãe ligou FaceTime, eu comecei a falar bem baixinho com ela, pus fone, comecei a falar bem baixinho. Porque eu sabia, né, que era rude, não queria ser rude, mas também queria falar com a minha mãe antes de embarcar. E aí veio um guarda com a maior educação, com um sorriso no rosto, com uma paz. Virou, por favor, desligue seu celular. Fez a mãozinha, juntou as mãozinhas, agradeceu e saiu. Aí eu desliguei, né, com essa paz. Como se... Fazer como, né? Como? Diferente. Já tava errada, né, mas... com essa educação que eles pediram, é uma coisa de louco. Ele não chegou aí falando, é rude, o que você tá fazendo com o celular falando? Você não sabe que não pode falar? Olha aí o aviso. Ele, com a maior educação do mundo, me pediu pra ficar quieta. É, igualzinho a nossa cultura, idêntica. E aí, isso acaba me levando para um outro ponto, que é o seguinte. A gente conhece alguns lugares, né? Falta muito lugar para conhecer ainda. Esse mundo é grande, a gente tem um monte de lugar que a gente não conhece, que quer conhecer, mas de todos os lugares que a gente já viajou, a gente nunca sentiu nenhum tipo de constrangimento ou de tratamento diferenciado ou de choque cultural, mas de todos os lugares. Por exemplo, as pessoas reclamam em Portugal que o português é rude. A gente não tem nenhum caso em que a gente pode falar que a gente foi maltratado em um lugar. Falam, assim, sempre falaram que os taxistas de Portugal, os mais velhos, eram muito rudes, né? Muito grossos. Assim, pela idade, coisa e tal. E a gente pegou um em Lisboa, lembra? Lembro. Pra voltar pro hotel, pro Corinthians. Aí a gente veio batendo papo. Eu vim batendo papo, porque o Lincoln ficou meio assim, porque o mais idoso tem mais sotaque, né? Mais carregado. Mas como minha família é de português, meu pai era português, aí eu vim conversando com o senhorzinho, assim, batendo mó papo, que não sei o que. Falei que meu pai era português, que eu era portuguesa. Aí chegou no hotel, a gente, então tá, muito obrigada, papapá, muito obrigada. Aí eu saí, o Lincoln saiu do outro lado, ele saiu também. Eu falei, ele vai buscar alguma coisa na mala, sei lá, uma água. Aí ele assim, senhora, eu posso falar... Minha filha. Posso falar com você? Eu falei, pode. Gostei tanto de você, mas tanto, eu posso te dar um abraço? Ai. Marcela, mas eu fiquei tão... Eu falei, claro, deve. Aí a gente se abraçou, mas ele me abraçou tão forte,
me deu um beijo no rosto, aí minha lágrima já foi rolando, né? Menina, eu tô arrepiada. E pra entrar dentro do hotel, sabe aquela coisa de você não querer se desvincular da pessoa? Eu falei, gente, cadê o português rude? Que eu não. A gente não encontrou, né? Sim. Eu não encontrei. É muito doido, né? Não seja por isso, no Ai, Porto. Fiquei emocionada, adorei. Eu também, na época. A gente foi no Porto, tava conversando com o seu pai, do seu pai que era uma aldeia lá de Bragança. Sim. Isso numa tasca do Porto, foi ali na Ribeira. Restaurante Muro Antigo, se eu não me engano. Ficava na Ribeira. Na Ribeira. Aí a dona do restaurante chegou e falou, venha cá, eu vou lhe mostrar algo. Eu não vou conseguir imitar o sotaque dela. Por favor, eu quero esse sotaque aí. Eu não vou conseguir imitar o sotaque dela, mas ela chamou a gente que ela queria mostrar algo diferente. Ela nos levou no segundo andar do restaurante, em que ela tinha um cantinho. Que era uma réplica de uma casa de uma aldeia de Portugal, né? E aí ela me levou porque ela falou, você falou que teu pai morava numa aldeia. Eu queria te mostrar como é uma aldeia. E ela assim, eu não abro isso pra ninguém. Isso é uma coisa minha, particular, coisa e tal. Você acredita? Ai, gente, emocionante. Muito legal. Eu falei, meu Deus. Eu falei, assim, a gente... Mas era o quê? Eu não entendi direito. Era uma sala que parecia uma aldeia? Era uma sala. Era um restaurante com 2 andares e em cima ela fez tipo uma sala replicando a vida dela na aldeia. Ai, como se fosse a casa dela na aldeia. Que fofa. Que ela também saiu da aldeia e foi pro Que Porto, privilégio, né? mas vocês são muito simpáticos pra conseguir tanta proeza, assim, hein? Muita história. Vou te contar mais uma, Marcela. Mais um segredo. Boa. Você lembra da igreja? A da igreja também. Eu acho que Portugal, minha alma anda por ali, entendeu? A gente estava ali no Porto, na igreja ali, do lado dos clérigos. Dos clérigos, não. Do lado da... Como é que chama essa? Aquela casinha... Das Carmelitas, do lado das Carmelitas ali, onde... Eu esqueci o nome daquela igreja, que tem aqueles azulejos. Numa igreja famosa. É uma igreja... Eu vou lembrar o nome dessa igreja. E aí a gente foi fazer o tour. Na verdade não era o tour, você encontra o ingresso para poder ir lá no fundo, ver o altar, ver a sacristia. Que isso é só se você pagar e você consegue ver aquela casa escondida que eles chamam. Que é uma bem estreita, que fica entre as 2 igrejas. E aí a gente estava lá no fundo e a gente encontrou uma funcionária do... Você lembra? Não, a gente parou, falou, tava fechado, a gente parou e aí eu falei, aí não pode visitar não, né? Aí ela não. Aí eu falei, então tá bom, mas assim, ela sorrindo, eu sorrindo. Ela assim, mas você queria visitar? Eu falei, eu achei lindo, porque... Era um lugar fechado, mas de grade, então você via os azulejos portugueses, você via algumas esculturas, coisa e tal. Eu falei, se pudesse eu queria. Eu vou abrir pra você. Aí ela pegou a chave, abriu, entrou eu e Lincoln, ela ficou falando sobre todas as obras, o que era, o que não era. Aí chegou um outro casal, que tava passeando também. Aí eles, a gente pode entrar? Ela, não, aqui não é permitido entrar, não. Ela não deixou o casal entrar. Você acredita nisso? Foi na Igreja do Carmo. Gente, eu quero viajar com vocês pra ter todas essas regalias. Eu fiquei muito chocada. Eu olhei assim pro Lincoln e aí ela ficou, mais de hora. A gente ficou lá dentro 1 hora, né? Foi. Caramba. Aí depois... Ela mostrou a pia batismal. Umas coisas assim surreais. Únicas. Aí ela, quando a gente saiu, a gente fechou ela. Ai, minha filha, eu gostei tanto de vocês. Por isso que eu mostrei. Mas foi maravilhoso conhecer vocês. Voltem sempre. Você acredita? Ai, gente. Que privilégio. Eu achei que coisa fofa. Mais uma. Chega. Em Portugal. Não foi na mesma viagem. Foi numa outra viagem que a gente foi pra Portugal. Que nós fomos pra Évora. E a gente foi visitar a Catedral de Évora. E lá na catedral tinham 3 passeios diferentes que você podia visitar Você já foi a Évora? Évora não, eu fui pra Porto e Lisboa só. Vá. E Douro, Évora amo. Évora é especial. Podia visitar lá em cima, tem visitar uma energia lá a cobertura. muito diferente. Podia visitar lá a cobertura, que você tem ali aquela visão 360 da cidade. Você podia visitar o claustro. E você podia visitar a igreja em si. E aí, visitando a igreja, a gente viu que tinha um órgão de sopro. Eu sou apaixonada por órgãos de sopro. Acho que era o único exemplar de Portugal
daquele tipo, construído Funcionando. naquela época. Eu não sei o que tinha de diferente naquele órgão. E ele tinha uma iluminação especial, só que não estava funcionando. E a gente foi perguntar para a moça onde comprava a ficha para acender a iluminação do órgão. E ela falou: olha, o órgão não está funcionando. E a gente, tá bom, obrigado. Aí o rapaz da segurança veio atrás da gente e me chamou. Você queria ver o órgão? Aí eu falei: queria. Ele falou: vem cá. Gente, Aí ele foi Ele lá. acendeu a igreja inteira pra gente. gente. Pra gente ficar assim, sabe, meio... Aí ele ficou explicou tudo. E ele era segurança, detalhe. Ele não era nada da igreja, era segurança. Pois é. Aí ele explicou, aí a gente perguntou se podia tirar foto. Ele fica à vontade, tira foto. Pode ficar o tempo que quiser, depois quando vocês forem embora a gente apaga. E ficou Isso- só pra vocês Só a pra igreja gente, ainda assim. iluminada? Ele iluminou pra gente. Iluminou pra gente. A igreja tava Mas aberta, não tinha um tinha monte de ninguém. gente visitando. Na igreja não, tinha gente entrando Mas tinha umas 8, 10 pessoas na igreja. Tá. Em síntese, ele acendeu pra gente, quando a gente falou, ai, obrigada, ele foi lá e desligou. Ai, gente, demais. Vocês têm Demais. a sedução, o poder da sedução aí. E se você olhasse pro moço, você ia falar assim, ai, ele é sério, né? Ele é... E um doce. Chamou a gente pra missa, que era fechada, mas ele chamou a gente que podia ir, que ele abria pra gente. Um canto, assim. A gente volta da viagem com né, Um sentindo afago no coração, gratidão, né, É. dessas coisas acontecerem e de não ter, de ser justamente o oposto do relato de outras pessoas que falam que foram discriminadas, que sofreram constrangimento ou algo parecido. Você sabe que eu sempre vejo com um pouco pé atrás quando alguém fala que não gostou de alguma coisa ou que amou muito também, assim, os dois extremos, porque é muito pessoal, né? A sua experiência, a sua relação, então é legal a gente transmitir a nossa paixão, óbvio, mas acho que sempre a gente tem que testar por nós mesmos, assim. Eu nunca tive problema em Paris. Sempre foram ótimos comigo e é isso aí. Pois é, a minha surpresa de Paris foi essa, porque assim, eu fiz francês durante um tempo no colégio, mas eu não pratico, então eu já perdi toda a minha fluência do francês. Mas eu falei, vamos, e a gente se vira. E a gente entrou no metrô, eu olhei para aquele mapa do metrô, falei, e agora? Do tipo, vai para onde? Pra onde eu compro meu ticket? Qual a linha que a gente Aí pega? a gente ficou parado assim na frente do mapa. Daqui a pouco aquele rapaz que estava na bilheteria saiu e veio perguntar: vocês querem uma ajuda? Aí eu já achei esquisito, né? O francês saiu de lá de dentro. Ele falou em francês. Ele falou tudo em francês. Aí eu falei: eu falo pouco francês, mas porque eu queria ir daqui pra não sei aonde. Aí ele: vem cá. Aí foi, me deu os bilhetes, me explicou onde que eu descia, onde que eu pegava, onde que eu não sei o quê. E de uma gentileza, ele saiu de dentro da bilheteria. Contrariando todos os estereótipos. Todos. Aí eu agradeci muito, né? Aí o Lincoln falou, a gente tá em Paris mesmo? Eu falei, tá. Porque ele foi muito, muito gentil. Muito. A gente não teve problema nenhum. Eu já tinha ido pra... Foi a primeira vez que ela tinha ido pra Paris. Eu já tinha ido pra Paris antes, em 95. E eu também não tive problema na época lá. Fui super bem tratado. Claro, né? Dava bonjour, s'il vous plaît. Mas eu nunca tive nenhum tipo de experiência desagradável. Pois é, aí você escuta que são todos rudes, você já vai também meio na defensiva e fica um ciclo, né? Eu conheço pessoas que foram expulsas de restaurante e tudo. Sério? Sério. Caramba. Então eu tinha, sabe aquele pé atrás? Do tipo, será? Eu falei, sempre me falaram, se você falar francês já melhora muito. Então eu começava tudo em francês. Quando acabava meu vocabulário em francês, eu falava, tem como a gente falar inglês? Aí a pessoa, Acabou. eu acho que já... acabou. Eu acho que a pessoa falava, pô, ela é tão esforçada, né? Tá tentando falar francês, vamos falar inglês Tadinha, com né? ela. Vamos ser legal com ela. Vamos ser legal. Então as experiências foram boas em Paris, não foram ruins, não. É isso aí, Que viajante. bom.
E você sabe, viajante, que pela primeira vez nessa segunda temporada, nós temos um episódio em 2 partes. Na primeira temporada a gente já teve episódio em 2 partes, e esse episódio foi tão especial que você precisou ouvi-lo em 2 dias. Nossa, né? Que honra, né? É honra. Papo rendeu. Rendeu, foi ótimo. É isso aí, viajante. Marcela, muito obrigado pela sua participação. Fala pro ouvinte quais são os seus endereços, o endereço do seu blog, as suas redes sociais. Gente, eu que agradeço, eu adorei. Olha, eu poderia ficar aqui mais 5 episódios, mas temos que encerrar. Então vocês podem continuar conversando com a gente no www.segredosdeviagem.com.br ou no Instagram, @segredosdeviagem. E aí você procura Segredos de Viagem, que temos outras redes também, mas mais forte no Instagram e no nosso blog. Temos Facebook e Pinterest e Twitter também. E espero vocês lá pra gente descobrir e revelar muitos segredos juntos. Lembrando, a gente acabou não falando, os Segredos de Viagem não é só a Marcela. Pois é, os Segredos de Viagem sou eu e minha irmã, começou com a gente. Eu fico mais à frente, né? Então as pessoas já me conhecem mais, mas sou eu e minha irmã Mariana, aquela que casou com um indiano no primeiro episódio. Muito bem, é isso aí. Gente, obrigada. Adorei participar e conversar com vocês. Espero que todo mundo goste também de ouvir, tanto quanto eu gostei de conversar com vocês. Foi um prazer. A gente que agradece. Lembrando, viajante, que para falar com a gente é muito fácil. Você pode enviar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br ou um WhatsApp para 55 21 97 925 4747. Isso. Se você quiser procurar os outros episódios, é muito fácil. Você pode digitar viajandonamaionese.com.br. Lá você encontra todos os episódios. Ou você pode procurar também no seu agregador de podcast preferido. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, iHeartRadio, enfim. Tem uma série lá no nosso site, no Viajando na Maionese, e você encontra todos os lugares que esses episódios são publicados. Na semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Viajando na Maionese com um convidado ou uma convidada. Ou um casal de convidados. Oh, pois é, a gente tem aí pela frente, sim. Temos convidado, temos convidada e temos casal de convidado. Na semana que vem vocês sabem quem é. Obrigado, Marcela. Obrigada, Marcela. Até a próxima. Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Até a semana que vem, viajante. Até semana que vem. Beijão.